Olá, 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 meus queridos internautas do Brasil e do mundo. Tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Denise Ullmann. E eu sempre estou aqui trazendo o que eu puder de informação, porque o Todo Bicho é Gente, esse programa que a gente faz com tanto amor, com tanto empenho, é para trazer informação para você, é para trazer esclarecimento, é para trazer coisas interessantes, é para trazer curiosidades, é para trazer informação para você que está buscando alguma coisa. De repente você está passando por algum desafio em casa com alguma coisa desagradável e não sabe para que lado se virar. Você não sabe que alternativas você vai, porque infelizmente, a gente fica restrito, as pessoas não abrem para os outros profissionais que podem te ajudar. Isso é muito importante. Então, esse espaço aqui do Todo Bicho é Gente é para te ajudar. De verdade. Você que tem curiosidade até de conhecer outras especialidades dentro da veterinária, isso é super importante. E hoje, gente, eu tenho aqui uma convidada mega especial. Eu fico muito feliz, muito gratificada porque o universo me traz essas pessoas. Eu sempre estou mentalizando quem que eu vou levar. Que coisa interessante que eu quero trazer para vocês. O que eu posso fazer para te ajudar? E hoje eu tenho aqui a Cíntia Magrini. Essa behavior é aquele que trabalha com comportamento animal, é o profissional do comportamento animal. Se apresenta aqui para a gente, Cíntia. Primeiro quero agradecer, né, o convite. Obrigada, eu que agradeço. Muito legal a gente poder estar aqui, estar junto, né, falando sobre essas questões que são muito importantes e que muitas vezes as pessoas elas têm muita dificuldade, né, de lidar com as questões comportamentais. Bom, eu trabalho com adestramento, né, comportamento de cães há 8 anos. E deixa eu fazer só uma parte, é que as pessoas ainda têm uma visão distorcida do adestramento. Sim. Antigamente, o que era adestrar? Fazer umas gracinhas, era ficar bonitinho, mas a gente não via assim. Ou então aqueles cães da polícia militar, a gente tinha umas ideias. Então, conta pra gente, antes de a gente entrar no assunto que vai ser fabuloso sobre medo, eu quero que a Cíntia conte para vocês, para tirar esse estigma que tem da educação, do adestramento. Sim, antigamente as pessoas procuravam adestramento quando elas tinham algum problema que era, sei lá, agressividade, sabe? As pessoas elas não se preocupavam na questão da prevenção, né, dos comportamentos. Tanto que antigamente você se usava muito adestramento tradicional, que era a base de punição. Você quase não usava petiscos, né, não usava reforço positivo para treinar os cães. Então, tem muito essa visão justamente da polícia militar, os cães que são treinados mesmo para alguma atividade específica. Era mais utilizado para treinar cães de trabalho, vamos dizer assim. Sim. Hoje, essa visão ela está mudando um pouco, porque as pessoas, até acho que o número, né, de pessoas que estão adquirindo pets está crescendo Claro, bastante. o mercado pet cresceu demais. Isso. Tem uma estatística, sem querer te interromper, já interrompendo, Imagina. tem uma estatística que 50%, 55% dos lares, hoje em dia, têm animais, em detrimento de 36% das pessoas que têm crianças até 12 anos. Ai. Então, hoje, as pessoas têm muito mais os pets dentro de casa do que filhos, estão optando por ter animais. Exatamente. E esse esclarecimento que você está dando aqui para a gente é extremamente importante, porque as pessoas não sabem diferenciar o mimo de um comportamento que está alterado. Isso. Então, continua falando para a gente a diferença do que se faz hoje para o que se fazia antigamente, que as pessoas ainda têm as ideias deturpadas. E precisa começar daí, né? Hoje, assim, principalmente no meu trabalho, eu trabalho bastante com o treinamento de filhotes. Então, por exemplo, a pessoa ela adotou um filhote ou ela comprou um filhote, eu percebo que as pessoas elas já estão preocupadas na questão de educação. Então, esse termo até ele tem sido muito utilizado hoje, né? Muitos adestradores estão mudando de assim adestrador de cães para educador. É importantíssimo trocar mesmo. Sim. Sim, porque hoje a gente trabalha muito nessa questão da educação. Então, você trabalha na prevenção. Isso é muito mais importante do que você, de repente, já ter um problema ali instalado e você trabalhar na solução do problema.
também dá para fazer, mas é óbvio que é mais É bem mais demorado, é mais interessante, intenso. sempre a prevenção vai ser mais Sim, interessante. E é importante que as pessoas saibam que, além de se providenciar uma alimentação exatamente. natural de preferência, Sim, precisa sim. Se você pega o seu filho humano, você põe numa escolinha, você educa em casa, você dá boas maneiras, você procura fazer o melhor. Você vai exatamente. pegar aquele filho de outra espécie e educar de forma dentro da espécie dele. Isso, Isso que é importante, que é o educar, que é a função do educador como você, eu penso isso. eu. Isso, a gente educa, na verdade, mas considerando todos os aspectos do cão. A gente não vai educar o cachorro para tratar ele como um ser humano, Claro, né? Então, assim, perfeito. essa questão de você reconhecer que o cão é uma espécie diferente, você tratar o cão pensando no bem-estar dele e como seria tudo isso no ponto de vista dele é muito importante. E não colocar o cão no lugar de um ser humano, mas você entender que o cão ele faz parte da sua família, mas que ele é uma espécie diferente e tem necessidade diferente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. As pessoas precisam entender isso. Eu faço isso há 40 anos. Eu sou Sim, veterinária há 40 anos e eu lido com seres humanos, que é a minha paixão ajudar as pessoas a cuidarem dos seus filhos de outras espécies. E o sofrimento maior dos animais e das pessoas é gerado quando existe o apego, porque isso, os animais estão sendo transformados em gente. Não dá para fazer isso. é isso mesmo. Não dá para Não fazer dá. isso. Eles são da espécie deles e o legal deveria ser isso, conviver com um ser de outra espécie. O que você Sim, acha? eu acho, assim, isso é fabuloso, porque a gente tem a oportunidade de aprender com eles, aprender, por isso que a gente faz esse adestramento preventivo, a educação, né, no caso preventiva, e o adestramento em si, que seria, né, o treinamento de comandos, é justamente para você facilitar a comunicação com o cão, já que ele se comunica de uma forma diferente, Claro. mas a gente reconhece que é um ser que tem necessidades específicas e você poder conseguir fazer com que você entenda bem essa questão do cão sendo uma espécie diferente e você conseguir facilitar essa comunicação, porque é muito mais fácil a gente interpretar o cão e entender e ensinar coisas para ele do que a gente querer que o cão interprete a gente da maneira como a gente Claro, se perfeito, comunica, né? perfeito. E essa compreensão por parte das pessoas é muito, muito legal. Sim, As pessoas precisam compreender isso, que eles não sabem, eles entendem o nosso campo áureo, que eles entendem isso, só que eles interpretam do jeito deles, da exatamente. espécie deles, como eles são. Sim, Né? é. E como que você faz isso com as pessoas para introduzir essa compreensão para as pessoas? Na verdade, esse é o trabalho mais difícil, né? É, É o é o trabalho mais trabalho que eu difícil. faço. É, exatamente. Porque muitas vezes o que eu sinto é que as pessoas, quando elas procuram ajuda de um profissional, elas muitas vezes elas querem uma fórmula mágica, elas querem uma dica que vai resolver completamente o problema e assim, muitas vezes elas querem se isentar da responsabilidade que elas têm de também educar o cão, né? Não é simplesmente pagar uma pessoa para fazer, mas é uma responsabilidade que elas têm que assumir Olha, junto com o a gente treinador, está né? tá tendo uma coisa meio parecida com as crianças humanas na Sim, escola, que os isso pais mesmo. acham que o professor vai dar educação. Não, o professor vai dar cultura, é É isso mesmo. outra conversa. E a gente tem que entender isso, porque o pai e mãe é que faz isso. Nosso papel é de educar nossos filhos. Dá trabalho? Claro que dá, então, É, né? E também exatamente. ter os filhos de outras espécies é importante e tem que educar. Se você não sabe educar, tem profissionais como ela que podem te orientar e te ajudar, não é Isso. verdade? Inclusive, a gente trabalha também com um dos serviços que a gente presta é a consultoria comportamental, né? Então, a gente vai até a casa do cliente e orienta o cliente em relação aos problemas de comportamento que ele está tendo. Às vezes, muitas vezes não está sabendo lidar com aquilo e a gente orienta para que o tutor mesmo ele consiga intervir e solucionar os problemas Com de certeza, comportamento. porque o problema sempre, eu não digo que sempre, mas na maioria das vezes o problema está na pessoa. Isso, Por porque problemas. porque o cão ele é muito influenciado pelo ambiente. Então, a maneira como o cão aprende é
absorvendo as informações do ambiente. Então, assim, Isso. aquela história de que o cachorro é a cara do dono, Isso. é justamente por isso. Porque se o cão estava convivendo num ambiente, por exemplo, que tem pessoas mais agitadas, pessoas mais ansiosas, a tendência é que o cão ele se molde dessa maneira. E a personalidade dele vai se formando a partir do ambiente Isso. que ele está E vivendo. tem até estudo desses campos Sim, com mórficos. certeza. Tem um autor que eu gosto demais, chama Rupert Sheldrake, e ele fala dos campos mórficos. É isso que a Cíntia está conversando com vocês. Então, se você acha que o teu cachorro não está sentindo o que você sente, não está se impregnando com as coisas da sua casa e acha que ele está sendo insubordinado, começa a repensar a Sim. tua forma de ser e pensar. Isso. Tá? Eu acho que o importante, assim, muitas vezes a gente pode, se a gente quer saber como a gente tá, eu acho que é legal você observar o O espelhinho cachorro. de 4 patas. Isso, O espelhinho de 4 patas é é isso infalível. mesmo. Tem espelhinhos de 2 patas agora, porque tem muita ave agora fazendo. É verdade. Tem muita ave, muito engraçada. Mas e você quando visita a casa dessas pessoas, o que você procura informar? O que você avalia para passar para essa pessoa? Porque a pessoa está esperando um milagre, como você falou, e você precisa passar o passo a passo. É. Como o Normalmente, procedimento? a gente faz como se fosse uma anamnese mesmo. Então, inicialmente, a pessoa vai passar todas as informações do cão, aonde pegou. Então, a anamnese é o levantamento que você faz de todas as características. Isso seria dar umas perguntas básicas. Quando que a pessoa, se pegou o cão filhote ou adulto, como que foi se comprou, em que lugar comprou, se adotou, como que estava, se era filhote, se era adulto, como que era o ambiente quando ele chegou, se já morava naquela casa ou se teve alguma mudança, se o comportamento ele está sendo apresentado recente ou se é já um comportamento recorrente que já vem de mais tempo. Como um médico. Né? Isso. Como um médico. Isso. Você tem que fazer um levantamento porque isso é vital. Exatamente. A gente não está ali para brincar, né? Não. Pode falar. Imagina, eu que estou interrompendo. Eu costumo assim, as pessoas elas querem tratar a questão o sintoma. Então, por exemplo, o meu cachorro destrói a casa, o que eu faço? Ou o meu cachorro tem medo de fogos, o que eu faço? E elas acham que a gente vai dar uma fórmula mágica para resolver aquele problema. É a história da alopatia para a homeopatia, né? Isso. Então eu vou tomar remédio para isso. Quando, na verdade, o sintoma continua, a doença continua e você só tirou um sintoma. Isso. A gente não trabalha, eu não trabalho dessa forma, de trabalhar o sintoma. Eu procuro entender qual é a raiz do problema e trabalhar desde a raiz. Só que, para isso, o tutor ele precisa estar envolvido no processo, porque daí o treinamento em si, se eu for treinar o cão 2 vezes por semana na casa, o tutor ele vai ter lição de casa para também trabalhar isso. Até porque, como eu falei, o cachorro ele é influenciado pelo ambiente. Isso é incrível, o nível de influência, não só influência no comportamento, como nas doenças. Sim. Vai muito mais além do que a gente imagina. Com certeza. Muito além porque o que a gente acha que é amor e carinho, eles não se sabe quanto que é apego e mimo. E é muito importante. E você, depois de um relatório desse, qual que é a receptividade? É importante as pessoas saberem, porque às vezes ficam chocadas, né? Sim. Assim, em geral, as pessoas elas aderem ao treinamento. Maravilha. Né? Até porque antes, quando a pessoa me procura, eu já explico como que funciona. Né? Então, esse caso, principalmente da consultoria, né? Se for, a consultoria é indicada mais para alguns problemas pontuais. Então, vamos dizer assim, eu peguei um filhotinho e ele está fazendo xixi fora do lugar. O que eu faço? Aí a consultoria ela dá conta de atender essa demanda, porque é um trabalho onde eu vou orientar, então eu avalio como é o ambiente, eu vejo o temperamento do filhote e passo para o tutor qual a melhor forma dele resolver. Até por curiosidade para os nossos amigos que estão vendo a gente agora, por exemplo, no caso de fazer xixi fora do lugar, que possibilidades pode haver no ambiente que esteja fazendo ele fazer fora do lugar? Então, em geral, o que acontece? As pessoas pegam o filhote e soltam naquela casa enorme, gigantesca. E o cachorro acabou de sair, normalmente, de um cercadinho ou de algum local onde ele estava ali, se for pet shop ou, enfim, estava num lugar restrito. Restrito. Né?
E aí ele chega naquela casa gigante, a pessoa coloca um tapetinho higiênico num canto ali e espera que o cão entenda que se ele estiver na cozinha, ele tem que, por exemplo, ir até o banheiro. Não, é muito engraçado. Chega a ser engraçado isso. Sim, Porque como que aquele cara que fazia xixi ou em qualquer canto ou num sim. lugarzinho vai adivinhar que na sua casa, aquele negocinho branco esticado ali que não tem cheiro Isso. de nada, geralmente é perfumadinho, é Aham. para ir lá fazer xixi. Pois é, eles não têm essa percepção, né, do ambiente logo que chega. Isso. Então, a orientação que a gente dá é sempre assim, até para facilitar questões comportamentais futuras, né, a gente indica isso. Então, pegou o filhote, a primeira coisa que você faz, antes de pegar, na verdade, antes dele chegar em casa, você já separa um local onde vai ser o cantinho dele. Então, vai ter as coisinhas dele naquele espaço e você restringe o ambiente. Daí o ideal é que você forre essa área ou com jornal ou com tapete higiênico. Em geral, eu indico jornal porque os filhotes eles tendem a destruir. Uhum. Então você restringe primeiro esse espaço e vai soltando o filhote e mostrando os espaços da Pra ele casa aos conhecer, vai poucos. apresentando a casa para ele. Aos poucos. E isso vai facilitar, inclusive, ele não chorar à noite, ele aprender a ficar sozinho, associar o fato de ficar sozinho também a algo positivo e o fato de ficar sozinho ser algo natural para ele, não ser depois um trauma, né? Porque se você pega o filhote, ele já está traumatizado pela separação da mãe, né, e dos irmãos da ninhada. E você pega e já coloca junto com você, por exemplo, para dormir no quarto ou na cama, dificilmente esse filhote, quando adulto, ele vai aceitar ficar numa boa sozinho. Para ele vai ser um sofrimento quando ele tiver que ficar Mas olha sozinho. que interessante, o gancho que você já deu de pegar um nenê em casa, a primeira exposição do nenê, quando ele chega na tua casa, já é legal de você ter essa dica, porque a gente não imagina como ele está pensando. Você não tem como saber, Sim, né? é isso mesmo. Que interessante. É. E isso também, inclusive, já até falando do gancho, já é uma possibilidade de você começar a trabalhar na prevenção do problema de medo, né? De fogos e trovão. Entendeu? Entendi, entendi. Nossa, é muito mais amplo do que a gente imaginava. Sim, Bem mais amplo do que a é, gente imaginava. é. E é importante para você que está vendo aí. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com a doutora Cíntia Magrini. Ela é uma especialista em comportamento animal e está conversando aqui de como tem que se mudar essa visão do adestrador para o educador de animais, tá? E nós estamos conversando aqui com ela e já ela vai falar para vocês o medo de fogos e de trovão. E que mais que você poderia, que você observa nessa família, para essa pessoa que está ouvindo falar, ai meu Deus, o meu cachorro come o sofá, o meu cachorro late para todo mundo. Tudo isso você pode reavaliar. Sim, né, e assim, eu também, além de perguntar, né, como é o comportamento do cachorro, o comportamento indesejado, né, aquilo que a pessoa está reclamando, eu sempre pergunto como que a pessoa reage quando acontece o comportamento, porque é muito importante trabalhar a maneira de lidar com o cachorro. Então, muitas vezes ele está tendo algum comportamento indesejado porque ele está sendo reforçado de alguma forma pelo ambiente, seja pelas pessoas ou o próprio ambiente está reforçando aquele comportamento. Com certeza. Às vezes a pessoa acha que obrigar ou fazer um carinho ou alguma coisa, ou ceder às manhas de um cachorro, isso é amor, É. né? Na verdade, às vezes a gente está até despreparado. Eu sempre falo para paciente meu que não tem filhos, que falo que os nossos pets são o estágio. Eu falo que você está fazendo Isso, estágio para ter seus filhos humanos, que o desafio é maior e mais longo. Ainda que os exatamente. nossos pets duram menos, mas é um estágio Com interessante, certeza. E né? eu costumo dizer isso também. Eu acho que as pessoas, antes delas terem filho, elas deveriam ter algum pet para Pensamos da treinar, mesma forma. principalmente cachorro, porque o cachorro ele demanda muito mais Isso, atenção, mais tempo, né, de cuidado. Então, com certeza, isso daí faz toda a diferença mesmo. maravilha, porque é um desafio. É um Com desafio. certeza. É um desafio você ser pai e Sim, mãe. É um desafio. Esse significado, muitas vezes, está distorcido. Você conseguiu ser bons pais e bons. Vamos falar uma família grande que eu já vi isso. Ah, educou legalzinho. Mas aí quando chega o pet, pronto. Vira o, bebê, sim, o filho temporão da família. é, E é um problema, não é? sim. E
E como que você agiria, por exemplo, numa família grande, né? E aí, de repente, pegou um filhotinho. Então, quando tem criança, geralmente é um pouco mais complicado, principalmente se são crianças pequenas, porque a ideia é que você eduque as crianças antes de chegar ao cachorro, e a criança precisa entender que algumas coisas o cachorro não vai gostar. Elas precisam ter muito bem claro que o cachorro não é um brinquedo, né? Perfeito. E as crianças precisam aprender como lidar com o filhote, né? Normalmente o filhote ele vai ficar mais agitado, ele vai querer brincar, vai morder. Então, quando tem criança é um pouco mais complicado. Eu percebo que muitos comportamentos eles acabam perdurando mais tempo, o treinamento Sim. fica mais difícil, porque as crianças não conseguem entender como elas têm que agir com os Eu vou cães. pedir para a técnica agora passar umas fotografias que você trouxe, bem legais. Esse é o que é? Então, esse brinquedo, ele é muito utilizado, é uma bola, na verdade, que ela tem um orifício ali, uma abertura na lateral, que você coloca a ração e você utiliza isso para substituir o comedouro do cachorro. Então, eu utilizo esse brinquedo muitas vezes para fazer um contracondicionamento, que seria você mudar um comportamento indesejado para o comportamento que você quer. Tá. E esse brinquedo ele vai ajudar bastante nesse processo. Então, o cachorro, filhotinho, está confinado. Vamos pensar no filhotinho ali que Sim. está treinando o xixi no lugar certo. Ele tem que ficar mais tempo confinado. Esses brinquedos eles vão auxiliar o cão a não ficar tão estressado pelo fato de estar confinado. Esses produtos também são estímulos positivos? Sim, com certeza, porque eles vão suprir necessidades básicas do cão. O cão tem necessidade de mastigação. Então, esse brinquedo, por exemplo, é um osso de nylon e ele supre muito bem a necessidade de mastigação. Isso é um toque bem legal para o pessoal que come chinelo, come sapato, come pé de mesa, e a pessoa acha que é malandragem. Não é malandragem. E já deu o toque aqui que é uma necessidade deles a mastigação. Sim, com certeza. Todo cachorro tem uma necessidade de mastigação. Uns mais, outros menos. Certo. Mas eles têm essa necessidade. E esses brinquedos, eles funcionam muito bem como enriquecimento ambiental. Então, sempre que você vai deixar um cão confinado, você tem que enriquecer o ambiente para que ele possa expressar comportamentos naturais da espécie dele. E o comportamento... Olha que coisa bárbara. E o comportamento mais natural que eles têm é o comportamento de caça. Então, eles têm necessidade deixa eu pedir da caça. a próxima imagem. Esse qual é? Esse brinquedo é sensacional. Ele é um Kong. Esse brinquedo ele é recheável. O que é um Kong? Ele é recheável, tá vendo? Ele tem um orifício onde você coloca alguma comida ali pastosa. Então, pode ser... uma pastinha de galinha, alguma coisa gostosa. Isso. Normalmente, os clientes colocam fruta também. Então, amassa banana, faz uma pasta bem gostosão. Assim, de fruta. Isso. E aí você recheia esse brinquedo e ele é utilizado para você redirecionar comportamento. E ele é muito utilizado na questão do medo de fogos também. Então a gente já vai voltar nisso. Então, isso. Como chama? Kong. Kong. Então, isso aí é recheado com um alimento gostoso. E esse? Esse também é o osso de nylon, que é para mastigação, para satisfazer a mastigação, e você consegue redirecionar o comportamento de E eu acho destruição. importante que seja de nylon e que não seja daquele couro digerido, que é extremamente tóxico. Até porque esse é um brinquedo, né? Aquele não é couro, né? Eles não comem o brinquedo. E se caso comer, também ele é atóxico, não tem problema nenhum. E é importante que seja um estímulo positivo para ele. Sim. Tá ótimo. E esse seria o osso mesmo, que é maravilhoso. Esse é um osso natural defumado que, em geral, assim, caso o cachorro não se interesse por nenhum daqueles outros brinquedos, que é muito difícil, aí a gente dá. Mas esse daí ele tem um cheiro mais forte, então é mais para quem... Em último caso. Isso, é mais para quem mora, por exemplo, em casa e tem quintal, e casa também, grande, talvez, cachorros de porte maior. Isso, exatamente. Que tem pequeno, uma outra necessidade. Isso. Porque os ossos são difíceis e são muito contaminantes. Mesmo que seja defumado, as pessoas esquecem que aquilo tem que ser lavado. Sim, exatamente. E muitas vezes eu já tratei intoxicações sérias, problemas de pele e gengiva muito sérios, por conta de que já está defumado, deixa lá. Não, tem que ser fervido aquilo. Tem que ser, para ser reutilizado, tem que ser fervido, porque é um alimento. Né? E tem que tomar cuidado para não deixar também muito tempo ali. Claro, né? Porque tem validade. É um produto natural, biológico, né? Sim. Então, a gente agora vai entrar no que todo mundo está esperando, que é o medo de fogos e trovões. Tá?
Me conta uma coisa, explica para o pessoal o que seria o medo. Então, o medo, na verdade, ele é um comportamento natural, né? Todo animal sente medo. É o medo que faz com que a gente sobreviva como espécie. Então, se a gente for pensar assim, as pessoas falam, né? O meu cachorro tem muito medo. Mas o medo em si, ele não seria considerado um problema de comportamento. Ele é um comportamento natural e todo animal tem medo. Agora, quando esse medo ele se transforma em fobia ou pânico, aí sim a gente tem uma questão que precisa ser trabalhada, porque a fobia, né, ou o pânico, ele é um comportamento exagerado, ou seja, um comportamento que não é compatível com o tamanho da ameaça. Certo. Isso também serve para nós, né, como pessoas. Então, vamos supor, o cachorro tem medo de fogos. Muitas vezes, eu via muitos veterinários falar, ele é escandaloso, sabe? Não. E é complicado você explicar que de verdade ele está sentindo aquilo, porque ele também teve uma conotação ambiental para ser daquela forma. Exatamente. E às vezes tem memórias, sabe, implantadas naquele campo áurico dele que traz isso para ele, isso né? Mesmo, é isso mesmo. E assim, quando você vai trabalhar a questão da fobia, é muito importante que você, se você conseguir resgatar a história anterior, se o cachorro passou por alguma questão, alguma história de um trauma, alguma coisa assim, é importante porque aí você sabe o porquê que o cachorro desenvolveu aquilo e a gente consegue trabalhar isso desde a raiz. Agora, na maioria das vezes, você muitas vezes não tem como saber não tem qual foi a história. né? Não tem o histórico daquele cão. E tendo o histórico da família, não ajudaria? Pessoas medrosas, pessoas... Hoje em dia se tem muito disso. Ai, cuidado com o salto, cuidado com não sei o quê. Então, as pessoas têm... Está sempre em sobressalto. Isso você acha que poderia predispor? Sim, com certeza. Porque o que acontece? O medo, além dele ter uma... Existem estudos que dizem que o medo ele tem uma parte que é genética. Então, por exemplo, se você pegar uma ninhada de filhotes e você olhar todos os filhotes, você vai perceber que alguns filhotes são mais tímidos do que outros. Sim. Né? Então, alguns filhotes eles têm uma predisposição maior a desenvolver essa questão da fobia. Outros são mais tranquilos em relação a como o cachorro interpreta as situações do ambiente. É o temperamento dele. Isso, exatamente. Tá. Então, assim, além de ter essa questão genética, ainda tem a questão ambiental que é determinante. Reforça pra caramba. Exatamente. Eu vejo em casa eu resgato gatinhos, principalmente os pretos, porque tem a maldade humana, né? Eu resgatei há 6 meses atrás o Roger, e ele é mega assustado, eu já tratei, depois eu vou falar para vocês a terapêutica coadjuvante desses processos todos. E eu vejo assim, que até hoje ele tem aquele temperamento melhor. Sim. E depois eu adotei o Miguel, que é um maluco, que tanto faz, ele se atira de janela. E você vê, ele veio em condições tão assim... A mãe foi resgatada, estava na barriga, aquela coisa toda. Sim. É o temperamento, é como gente, né? Exatamente. A gente não pode dizer que porque você passou pela mesma situação que outra pessoa, que você vai interpretar da mesma forma. Reage da bagagem que você já tem gravada. Isso, né? Exatamente. Muito legal. Me fala, é comum o seu trabalho de atender esses cães com medo de fogos e trovões? É bastante comum. A dificuldade que a gente tem, na verdade, quando a gente vai trabalhar com isso, é que as pessoas elas acabam entrando em contato com o profissional em épocas onde está tendo muitos fogos ou muitos trovões. Então, por exemplo, é que nem comprar guarda-chuva em dia de chuva. Isso, exatamente. Certo. Então, acontece às vezes das pessoas entrarem em contato com uma semana de antecedência, que vai, por exemplo, entra em contato com a gente dia 15 de dezembro para começar a trabalhar o medo dos fogos. E aí é muito complicado. Muito em cima. Exatamente. É um treinamento que leva um tempo, é um treinamento que você precisa ter à disposição do tutor. Que tratamento específico você presta? Específico para o medo, para esse medo. Então, que você fala para as pessoas o que é possível. Eu sei que cada caso é um caso, sim. Não existe um padrãozão, claro que não, porque depende da família, como Exatamente. você falou. Mas, assim, via de regra, por onde que você começa e o prazo de antecedência para se começar, como você falou, época de Réveillon, época de campeonato brasileiro. Sim.
Então, se for um caso em que o cachorro apresenta medo, mas não é a fobia, não é aquele comportamento exagerado que coloca a vida do cão em risco, o medo a gente consegue ir trabalhando ele de forma gradativa. Eu passo algumas indicações de treinamento, que além de fazer em sessão, eu passo também para o tutor. A caixa de transporte, ela acaba sendo um aliado muito importante nesse processo. Então, eu costumo fazer treinamento da caixa de transporte, que é aquela caixa para transportar mesmo o cachorro, né? Sim, Que se tem a torna uma portinha. caverna para ele. Isso, exatamente. É a sensação Então, da caverna. isso é muito importante. Vamos supor que o cliente entra em contato e está muito em cima da hora. O que a gente costuma fazer é ir até a casa, fazer uma consultoria, ver o ambiente e orientar qual seria a melhor forma de amenizar o sofrimento do cão naquele momento. Tá? Então, por exemplo, eu vou avaliar. Se tem um quartinho, que eu percebo que é um quartinho mais tranquilo, é mais fechadinho, tem janela e tudo mais, eu sempre peço para o cliente começar a treinar o cão naquele espaço. Que ali vai ser o espaço onde o cão vai aquela ficar. coisa acolhedora. Exatamente. É aquele gostosinho que ele precisa do aconchego. Isso. Como pra gente. Exatamente. Né? Não que ele esteja se escondendo, as pessoas precisam mudar um pouquinho esse conceito. Ah, está se escondendo, ele está se acolhendo. Isso. E é importante você já explica isso tudo para as pessoas. Sim, com certeza. Tá certo. Os cães que apresentam, que outras situações eles têm medo? Além dos fogos e trovões? Então, tem cão que ele tem uma sensibilidade muito grande a qualquer estímulo de barulho. Então, tem cachorro que eu treino, eu pego muito esses casos de cachorro que tem medo de passear na rua porque tem medo de carro, tem medo de barulho de caminhão, moto, ônibus, enfim, eles têm bastante medo de caminhar. Então, isso é uma coisa que eu pego com bastante frequência e que aí a gente começa trabalhando com esses cães num ambiente mais tranquilo. Então, geralmente eu costumo levar em parque e aí eu vou trabalhando a questão. Primeiro a gente faz todo um treinamento dentro de casa com um reforço positivo, para o cão obedecer alguns comandos importantes e tal, para conseguir criar um vínculo até, né, com a gente. Isso, maravilhoso. E tirar aquele medo do medo. Isso. O tutor tem muito medo do medo. Eu tive muitos pacientes que eu sempre tenho que tratar o medo do tutor, porque ele tem medo dele sentir medo. Sim. Né? É que isso seria a ansiedade, né? A pessoa começa a ficar ansiosa. E aí gera uma egrégora dentro de casa violenta, né? Sim. E esses cães, você faz o mesmo processo, mesmo que seja em cima da hora, no caso, sei lá, 15 dias antes. Se for 15 dias antes, o que eu vou fazer é orientar o tutor o que ele deve fazer para amenizar o sofrimento do animal naquele momento. Porque o treinamento com 15 dias antes a gente não consegue fazer. Esse treinamento, eu acredito que no mínimo 4 meses de antecedência. Eu imagino que seja como academia. Você quer fazer uma musculação, você quer pegar uma massa muscular interessante, você vai ter que fazer todo um processo. Exatamente, é isso mesmo. A mesma coisa, vale. Eu acho que os processos mentais são mais interessantes ainda e demandam mais tempo. E eu acho que o aprendizado para a família é fabuloso, para o humano que cuida dele. Né? Me fala uma coisa, como é possível prevenir esse medo de fogos e trovões? Então, essa é a parte mais legal, que é o que eu sempre oriento. Se você pega um filhote, por exemplo, é perfeito, porque o filhote está na fase de formação da personalidade, então até os 4 meses ele está num período de socialização, que é onde ele está numa fase onde ele está aprendendo muitas coisas e onde ele está aberto a novas experiências. Então, nessa fase, nós temos que fazer o seguinte: a gente tem que expor o filhote a várias situações que ele vai passar na fase adulta. E a gente tem que garantir que essas experiências sejam positivas para ele. Claro. Então, por exemplo, eu peço para o cliente, liga o liquidificador, liga o aspirador, e não é engraçado quando o filhote tem medo. Muitas pessoas elas acabam, que engraçado, olha, e aí vai em cima, fica e para assusta achar engraçado, o cachorro. e aí aquilo se torna um reforço positivo ao contrário. É como se você traumatiza o cachorro. Aí sim, ele entende que aquilo que eles vão fazer de novo e ele não gostou daquilo. É terrível isso. Sim. Então tem que fazer uma mudança, penso eu, na casa inteira. Exatamente. Sabe? Desde a conduta das pessoas na hora de trabalhar com o cão. Uma coisa que previne muitos problemas de comportamento
é você satisfazer as necessidades básicas do cão, que seria atividade física. Ele Prestem precisa atenção, gastar isso energia. É importante, importantíssimo isso. Sim, com certeza. Então, assim, todo cachorro tem necessidade de atividade física, seja desde do Yorkshire, do Lhasa, até um Pitbull, Rottweiler. Tem gente que precisa andar, Exatamente. gente. Sair de casa, sair daquele isso clima, mesmo. né? E assim, além da necessidade de atividade física, ele também precisa de estimulação mental e interação social com outros cães. Claro. Então é muito importante Eu você falo que trabalhar eles isso têm que com falar eles. cachorrês, né? É. Porque a gente não fala cachorrês, nem um básico. Sim. E eles precisam falar gatês, cachorrês, eles precisam se sociabilizar. E até uma questão que eu tinha dificuldade quando eu ia trabalhar essa questão do medo e tal, é que os cães precisavam interagir com outros cães, né? Eles precisavam ter a interação com outros cães para satisfazer essa necessidade que eles têm de comunicação, né? Eles aprendem observando também outros cachorros. Olha né? aqui essas fotos, que bárbaras. Aí é no parque. Esse é o Fidel. Esse era um cachorro bem medroso. E olha aí que bárbaro. E ele parece. Você vê pela carinha dele que ele. Olha que delícia. Eu tenho uma parecida dessa em casa, a Laurelina. Então, não importa a raça. Não é um importa. dog alemão, sou apaixonada por dog. Essa também era bem insegura. Aí a caixa, na verdade, essa não é uma caixa de transporte, mas é a casinha. E eu treino eles entrarem na casinha. Ficar como uma proteção, se sentir protegido. Isso. E aí esse é o Kong. Olha, que delícia. Esse é o Kong, ela tá comendo segurando, gente. E eles se distraem bastante com esse brinquedo. E aí, com a coisa do medo, você vê que aquilo dá uma dispersada. Isso, se você treinar o cachorro a entrar na caixa, eu sempre indico assim, deixa a portinha da caixa aberta, faz como uma caminha. Eles gostam de toca, então naturalmente eles vão querer entrar ali. Sim. E aí você sempre reforça com esses brinquedos dentro da caixa. Ele entrou na caixa, você dá o brinquedo para ele comer lá dentro. Quando tiver numa situação real de fogos ou trovão, você leva ele até a caixa, de preferência que essa caixa fique num local da casa onde tenha menos barulho, então que você fecha as janelas, se quiser colocar algodão no ouvido, também pode colocar para minimizar o barulho, mas esse treinamento da caixa ele tem que ser feito com antecedência, o cachorro já tem que É importante a consultoria do filhote. Sim. Isso é importante. Com certeza. Cíntia. Aí eu coloquei uma foto do final do ano lá na empresa, que é o hotelzinho, né, que a gente delícia. tem. E aí foi o pessoal para lá justamente porque a gente estava preocupado com os cães que tinham medo de fogos. Passa pra gente aqui seus contatos. Ai, que lugar lindo, gente. Aí é lá na Pleno Cão. Olha, que gostoso, adoro. Ativo lá e a hospedagem também, né, para os cães. Legal. E lá eles ficam todos soltos. E é muito legal porque você vê que eles ficam felizes. Eles ficam assim. bem, eles interagem entre eles. Fazem amigos. A gente faz todo um processo de adaptação lá para garantir que eles fiquem bem no espaço, né? Então o nosso foco lá é o bem-estar dos cães. Então, isso que é importante as pessoas saberem que aqui na nossa região tem. Sim. Tem, não é desculpa, não tem. Tem acesso. Me passa os seus contatos. O site é www.plenocão.com.br. No Instagram e no Facebook é @plenocão, né? E aí o e-mail é contato@plenocão.com.br. Repete pra gente o telefone, por favor. Vou passar o meu pessoal, que é mais fácil, o outro eu não lembro. É o WhatsApp. Isso, é o WhatsApp. Importante. Também. É 11, né? O DDD 998449124. Maravilha. Isso é importante, gente. E a gente vai trazer a Cíntia mais vezes. Eu quero fazer muitos e muitos programas assim, porque é importante educação. Com certeza. É importante para o nível espiritual, para o nível emocional, para a casa estar em paz. Sim. Porque eu já vi, o abandono vai diminuir. Com certeza. Porque eu percebo que o abandono é que a pessoa não sabe lidar com ele, fala que aquilo lá não serve, aí joga fora. Vai diminuir. Por quê? Porque a gente vê um monte de animais de raça abandonados, gente. Sim. Não é bem assim. Então, isso tudo vai prevenir um desastre social, que é o abandono. Com certeza. Eu pego muitos casos, já peguei casos de pessoas que estavam, olha, se você não me ajudar, eu vou ter que doar, porque eu não sei o que fazer. Só que agora doa e antigamente que sacrificavam. Verdade. Você imagina. Gente, eu fico muito agradecida de você estar aqui. Agradeço. E agora eu quero dar um recado assim super especial. Depois você vai voltar aqui para dar um toque para a gente. Legal. Eu gosto muito nesses quadros todos de coadjuvar o tratamento com ou florais
ou homeopatia, e eu trato a família inteira. E tem uma linha que eu assim estou literalmente apaixonada, que é dos cristais de Oz. Aqui no ABC não se conhece porque ainda não chegou aqui, mas a gente está trazendo aqui para a região, já existe uma farmácia que vende, eu prescrevo, e eu vou colocar para vocês o vídeo, porque justamente é em São Paulo, é um pouco mais longe, está sendo inaugurado o Espaço Semeador de Luz, que é de diversas especialidades dentro do tratamento holístico. Tá? Eu vou pedir para eles colocarem o filme para mim. Os cristais de Oz assim, colaboram enormemente no trabalho da gente, principalmente na parte dos humanos, dos tutores, que precisam modular também o emocional para conseguir criar e ajudar o educador do animal a fazer um trabalho melhor. A técnica não está encontrando o vídeo, mas vamos ver se a gente é só uma chamada, se coloca para mim? Gente, desculpa. Ele está me dizendo que travou o equipamento. Vamos ver se, de repente, a gente conversando aqui consegue desbloquear o equipamento. Cíntia, deixa as considerações para a gente. Então, eu acho que sempre é importante, então, pensar na questão da prevenção, né? Então, trabalhar essa questão, não ver o medo como algo engraçado, porque não é. Eu acho que dá para você começar a trabalhar com o cão desde os primeiros sintomas. Então, se o cachorro ficou desconfortável ali, você começou a perceber comportamentos diferentes de desconforto no momento dos fogos, já começa a trabalhar aquilo, porque com certeza, assim, a chance de gerar uma fobia é muito alta. E aí, para tirar... é muito difícil. É muito mais fácil prevenir. Com certeza, porque muitas vezes a gente não consegue nem resolver completamente o problema, né? Entendo. Muitas vezes tem que entrar com medicação, a gente indica florais para trabalhar junto. E justamente isso que eu estava falando para você, essa linha dos cristais de Oz, que foi sintonizada toda, foi canalizada por Dr. Oswaldo Coimbra, que inclusive é o meu médico, foi canalizada e tem uma característica especial, porque para os animais é legal que você pode passar na pele. Eles não precisam, você pode pôr na água, você pode pôr na comida, e todas essa característica ajuda a gente que lida com o animal. Com certeza. Porque o ser humano põe numa água, põe no suco, tudo bem. Sim. Agora deles, muitas vezes a pessoa fala, não consigo dar 2 vezes por dia, não é isso? Sim. Eu não consigo isso. Se você põe na água, ou mesmo se você deixa na ração, mesmo que ele comer, vai estar ativo, porque a forma com que ele é preparado não é como os outros remédios, que você perde rapidamente o floral. E você recomenda? Sim, com certeza. Eu recomendo o floral, até a acupuntura, inclusive, para ajudar nessa questão comportamental. Para o medo, isso é muito importante. No nosso espaço terapêutico, eu não sou acupunturista, mas eu sei que o Dr. César, que trabalha com a gente, tem a terapeuta Virgínia, eles têm pontos específicos, tem meridianos específicos, e tem um meridiano que eu sempre lembro, que eles me falam, na virilha, que ele ajuda a desbloquear esse meridiano, facilitando até acalmar o animal, o meridiano, absorver os florais e, com certeza, absorver toda a educação que você vai passar. Com certeza. Justamente é para isso que a gente indica, porque a acupuntura ela vai deixar o cachorro mais preparado para aprender coisa nova. É muito interessante. E assim, deixar ele relaxado para a gente conseguir trabalhar bem o treinamento. Eu vou passar rapidinho aqui a chamada do Dr. Oswaldo sobre a inauguração do Espaço Semeador de Luz na Ana Lapa, em São Paulo. Olá, sou Oswaldo Coimbra, médico homeopata. Estou aqui hoje para te convidar para a inauguração do nosso espaço Semeador de Luz, no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. Vamos ter várias palestras, vivências, música, dança. Você vai poder participar de tudo gratuitamente. Não perca, você vai receber muitas informações pertinentes a esse universo quântico vibracional. Vai ter uma pessoa muito competente, Ana Flávia Baduê, falando sobre alimentação natural, sobre vegetarianismo e tudo sem radicalismo. Como que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida através dessas informações todas que você vai receber. Às 11 horas você vai ter a palestra da nossa querida Denise Ullmann,
falando sobre o tratamento alternativo nos animais e também nos seus donos, né? Nos seus tutores, porque realmente muitas vezes não adianta você apenas tratar o seu animalzinho de estimação se você não se cuidar, né? Então essa relação vai ser muito bem explicada pela nossa querida Denise Ullmann às 11 horas da manhã. À 1h30, depois do almoço, a gente vai ter Cris Cabianca, uma cantora muito competente, muito linda, que vai fazer um trabalho terapêutico utilizando bacias de cristal, tá? Isso aí é um trabalho importado até, né? Que no Brasil está há relativamente pouco tempo. E esse som e esse tom, ele tem a propriedade de nos elevar a nossa frequência vibracional naquele momento, tá? Cris também vai dar uma palhinha, vai cantar algumas canções. Lindo, ela tem uma voz maravilhosa e realmente letras, as canções são muito terapêuticas, inclusive. Vale a pena conferir. Às 3 horas eu vou dar uma palestra falando como que a gente pode estar bem no meio de tanto caos, né? De tanta dificuldade. Assim, há uma forma de você ficar no seu mundo e não é que você não vai participar, mas você vai adquirir uma postura mais reservada para que você possa realmente continuar tendo uma qualidade de vida embora tudo, tá? E depois da minha palestra, às 5 horas da tarde, nós vamos ter uma cigana, tá? Terapeuta holística também, que vai nos trazer música e dança. Tudo que tem a possibilidade de melhorar a nossa frequência, o nosso campo magnético, o nosso psicológico, essa é a proposta, tá? Que você receba tudo isso, as informações, a música, que você possa adquirir tudo isso nesse dia e ter como ferramenta para melhorar a sua qualidade de vida e de quem está ao seu redor, tá? Porque realmente é verdade, se a gente melhora, existe uma ressonância e as pessoas ao redor vão receber essa energia positiva e, consequentemente, vão melhorar, às vezes não fazendo praticamente nada, só porque você está bem, tá? Então eu espero você na rua Tomé de Souza 289, no Alto da Lapa, na cidade de São Paulo, sábado que vem, 16 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã. E ainda a empresa Cristais de Oz vai estar ali representada por alguns funcionários e colaboradores e vai te dar um brinde muito gostoso e muito eficaz também. Além, né, de ser um terapeuta, um consultor de saúde, eu sou diretor dessa empresa e sintonizo e produzo o sistema de essências de cristais e cosméticos naturais, Cristais de Oz. Eu vou esperar você. Até lá! Gente, é isso. Eu agradeço a Cíntia Magrini que está aqui. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço você que esteve aqui com a gente, por sua atenção, por sua amizade. Fiquem com Deus.